Fala pessoal, sou eu mesmo, Diego Nunes, diretamente aqui dos estúdios do Sobre Humanos Podcast, em parceria com os estúdios Jogue Play, Gamecast. Agradecer meu parceiro Diegão, sempre. É o D2. Não canta, mas é o D2, porque eu sou o D1, Diego 1 e o Diego 2. Pode ser? Ah, entendi. Ó, cuidado, hein? Ao Christopher aí também, agradecer aí, sempre está nos ajudando aí, monitorando os equipamentos e dando assistência pra gente. E você que está aqui a primeira vez no canal, não se esqueça de deixar seu like, ativar o sininho de notificação, também deixar o seu comentário. Faça o seguinte, se você estiver assistindo e gostando, tira um print, coloca nas suas redes sociais, marca o nosso convidado, marca aqui os apresentadores do Sobre Humanos Podcast. Estamos em todas as plataformas. No Instagram, tem um link que você pode clicar na nossa bio, que vai te jogar para todas as nossas outras redes sociais. Kawaii, TikTok, LinkedIn, entre outras. Então, tudo que você quiser saber do Sobre Humanos Podcast, lá você vai encontrar. Inclusive, se você quiser ser um dos nossos convidados, você pode deixar lá um direct e falar. Você gosta de graça, né? Isso daí é GAAD, GAAD Store. Depois eu vou falar da GAAD. Ah, as audiências daqui pra frente eu vou começar ganhando já, irmão. E falar pra vocês, não se esqueça de que se caso você queira participar do nosso podcast, não importa se você tem 1, 2, 10 mil, 1 milhão de seguidores. O que nós queremos são boas histórias. Queremos pessoas simples e que tenham algo para compartilhar, que possam mudar vidas, salvar vidas, ajudar com alguns gatilhos, para que você saia do comodismo, que você tenha uma aumente sua moral, amplie seu horizonte, enfim. Agradecer também aqui aos nossos parceiros, inicialmente agradecer ao Fábio da Religion, Religion Clothing, que está aqui no boné, na jaqueta, na camisa. Para você que não sabe, eu sou um dos responsáveis pela Religion. Então, caso vocês queiram saber mais da Religion, está vindo com uma moda, com um vestuário novo agora, uma linha nova, uma confecção sensacional. Você vai no Instagram W3 Company, perdão, Religion Clothing, é que o Diegão fez um gesto ali. Você vai no Religion Clothing BR no Instagram para saber mais. Se você quiser ser um representante comercial, comprar no atacado, no varejo, é isso. Religion, movemos o seu estilo. Outro parceiro que nós temos aqui nos estúdios do Sobre Humanos Podcast é o incrível Dr. Mohamed Salman. Para quem me conhece há longas datas, longos tempos, inclusive daqui a pouco eu vou apresentar não só o nosso convidado, mas também um cara que eu sou fanzaço. O cara me conhece há muitos anos, sabe que o Diego era estragadinho, agora eu tô um pouquinho afeiçoado. E o Dr. Mohamed Salman faz lá sua lente de resina, lente de porcelana, também faz qualquer tipo de tratamento odontológico. Então, no Instagram, doutor abreviado, Mohamed Salman. Ele está localizado no centro de Mogi das Cruzes, no edifício Elbor Pateu. Basta você dizer que você foi procurá-lo através do Sobre Humanos Podcast, você terá condições imperdíveis, certo? Para nos tornar aquele programa do Milton Neves, ele fica merchan do Milton Neves o programa inteiro. Depois eu falo um pouquinho dos outros parceiros que nós temos. Agradecer a presença do meu brother. Eu quero que a câmera. Coloca a câmera no meu brother, por favor. Eu vou falar. Isso. Nato. Esse cara tem um projeto social em Ribeirão Pires. Depois eu vou falar para ele falar um pouquinho também do projeto social lá. Que eu participo já faz muitos anos. É um cara que é um amigo de verdade. É um cara que eu me espelho muito quando eu vi os programas dele apresentando o programa. Ele fez a inauguração, me ajudou na inauguração aqui das escolinhas do Fábio Carilli. Tem um currículo enorme aí. Eu vejo a eloquência dele organizando, dando palestra, motivando a equipe nas empresas que ele passou, programa de entrevistas que ele já teve. Naquela padaria que você foi, acho que não sei se era Nina, alguma coisa assim. Se entrevistando a tiazona lá foi uma coisa impecável. Muito obrigado por sua presença aqui hoje. Eu que agradeço a satisfação, né? Questão da amizade,
do dia a dia, dos projetos, de um correr e colaborar com o outro. Para mim é uma felicidade imensa estar junto de você e do nosso convidado, que também é uma pessoa diferenciada, um cara especial, que eu tive o prazer de conhecer também e conviver. Fala pra quem não conhece qual que é o projeto social. Você faz vários, né, irmão? Mas qual é o nome do projeto que eu participo há alguns anos lá com você? Fala um pouquinho. Amigos do Futebol Solidário, diretamente da Estância Turística de Ribeirão Pires. Em agosto completa 15 anos e você faz parte com a gente lá, sempre somando, porque o intuito maior ali é agregar pessoas e, mais do que isso, colaborar com a arrecadação de alimentos, agasalho, higiene e limpeza para doar para a comunidade, para igrejas e também o Fundo Social da cidade lá, que faz um trabalho excepcional. Você lembra aquela vez que nós fizemos uma arrecadação e você falou pra mim que tinha uma associação que a gente ia ajudar, não tinha o que colocar na mesa no dia seguinte? Eu não lembro qual que era a associação, mas eu lembro que ela deu esse relato e começou a se emocionar na nossa frente lá. Sem dúvida, era a ONG Missão e Respostas, né, que faz um trabalho fantástico lá com algumas famílias e não tinha condição, não tinha nada para comer. E naquele evento que foi lá num Pilar Park na cidade, foi 1,2 toneladas de alimentos arrecadados, né? Sim. Foi fantástico. Eu quero dar um puxão de orelha em alguns artistas. Não é o momento, normalmente aqui, podcast eu não uso para isso, tá? Mas ação social é ação social. Então, várias e várias vezes, não só lá no Amigos do Futebol Solidário, mas qualquer outro evento, não adianta você ir no vestiário e receber seu cachê. Não adianta você ir lá e falar da entrevista falando, ó, é social. Sendo que depois você vai falar assim, meu cachê é X. Reverte isso em cesta básica, você não precisa, eu tenho certeza. E se precisar, eu sou o primeiro a querer colaborar de alguma forma. Ajudar em algum evento, trazer no podcast. Agora tem essas vaquinhas eletrônicas. É claro, tem jogador de futebol que já gastou muito dinheiro, passou por algumas dificuldades, a gente ajuda. Mas vários deles a gente convida para essas ações sociais. O cara tem a coragem de falar, é 1.000, é 2.000, é 3.000. Como que o Nato vai tirar do bolso dele? Como que eu vou tirar do meu bolso? Sendo que a gente está pedindo para arrecadar alimento. Por que não converter isso em cesta básica? Por que não converter isso? E outra, se você não pode ajudar com dinheiro, com cesta básica, com doação, doe seu tempo. O tempo é precioso. Vai lá, tira uma foto. Tem pessoas que muitas vezes vai lá para ver você. E com isso vai levar vai levar alguma doação. Infelizmente tem alguns empresários também que ainda perguntam pra gente quando a gente vai procurar um patrocínio, uma ajuda, mas quem vai estar lá? Mas que artista que vai estar envolvido? Não, o artista somos nós, sem que ninguém reconhece, mas o artista do dia a dia. Então, você também que é empresário de Ribeirão Pires, região, Mauá, vamos fazer, não é só Natal, não é só Páscoa, não é só o Dia das Crianças, é todos os dias. São todos os dias que as pessoas passam fome. O Covid matou pra caramba, mas a fome mata muito mais tempo. Então, agora voltou a época de frio. Gente, é só um puxão de orelha, não sou o melhor homem do mundo. Mas pelo menos nesse viés do social aí, a gente precisa acordar pra ontem, tá? Vamos apresentar o nosso convidado. Eu vou te dar as honras pra você apresentar o nosso convidado. Fica à vontade, Diego. Devolveu a bola! Bom, eu quero agradecer a presença nos estúdios do Sobre Humanos Podcast, nada mais, nada menos. Eu vou falar de uma forma bem simples. Estamos aqui hoje com Samuel Boss. Muito obrigado pela sua presença e pela confiança. Pô, Diego, eu que agradeço de estar aqui no teu programa, na presença do Nato, com essa equipe maravilhosa aqui do D2. O D2, D2, é que D2. Ele já disse por que ele gosta do D2 da época do Planet Ramp. Ficou no ar. Ele que falou. Ele que falou. Pô, então agradeço demais estar aqui no teu programa, mesmo rouco, mas aqui com a água, para poder hidratar e a gente poder bater um papo. Legal, é bom saber das coisas que você já fez, que você faz, e também a representatividade que você tem ali na região de Ribeirão Pires e a confiança que você tem de muitos. Estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas é legal quando a gente recebe a indicação de um grande amigo, porque fala, ele tem certeza do quanto ele gosta de mim, ele não ia trazer qualquer pessoa. Olha, o Nato, quando falou comigo do podcast, já faz um tempo atrás, falou, pô, é meu parceiro, você precisa ir lá conhecer. E eu assisti alguns programas sensacionais. Primeiro, a estrutura, né? O conteúdo que você traz, o nome Sobre Humanos, que eu acho que isso é
é o que a gente veio para fazer aqui na Terra, conhecer pessoas, trocar ideia, poder... Hoje, com certeza, a gente sai um pouco mais diferente do que eu entrei aqui, conhecendo a tua história, Sim. conhecendo o pessoal aqui. Então, eu me sinto honrado de estar aqui. Para nós começarmos, eu ouvi dizer ali que você é CEO da marca Hugo Boss. Na verdade, o Hugo Boss, ele participa do mesmo clube que você, que era o pessoal que parece, mas não é. Eles me copiam. Eles me copiam. O raciocínio é bom. Eu acho que se ele jogasse futebol, ele jogava na meia ali, ó. Eles me copiam. Aí me colocam em cueca. Porra, em perfume que não fedido. Não, pô. Eu falo pra eles, melhora, pô, a marca, o nome. Não, mas não é, não. Fala um Só pouquinho, coincidência. fala um pouquinho pra gente aí, quem é Samuel Boss, por gentileza. Cara, primeiramente, eu digo que eu sou um artista sobrevivente, né? A minha veia sempre foi na parte artística. Eu amo fazer arte, escrever, compor, poesia. E fui pro lado da comunicação. A história que me leva até a comunicação, como jornalista, ela é interessante. Eu, com 19 anos, queria, naquele sonho, né? Ter uma banda, vou ficar famoso, vou conquistar o mundo. E não foi assim. Então, com 19 anos, meus pais, pastores evangélicos, e meu pai teve que ir para uma outra cidade para pastorear uma igreja fora. E eu queria fazer algo. Falei, olha, vou fazer publicidade. Me inscrevi no vestibular, vou fazer publicidade. Só que eu tinha um irmão envolvido com drogas. E meus pais sempre, sabe, procurando ajudar, e leva para casa de recuperação, e leva para um lugar, e ele sai, e volta para droga. Meu pai mudou de cidade, e eu me recordo que eu precisava estudar. Consegui fazer faculdade, e um belo dia, o meu irmão ele é preso. Foi pego com droga, foi fazer um pequeno furto, é preso. Bom, passou algum tempo. Quando eu fui estagiar, eu me lembro que a empresa falou, você precisa tirar uns documentos e tal. E eu fui na Praça da Sé, que tinha um poupa-tempo lá, porque antigamente não tinha poupa-tempo em todo lugar, era só na Praça da Sé. Quando eu cheguei lá para tirar atestado de antecedente, dois policiais me abordam. Olha, nós vamos te acompanhar até o DP da Pirituba. Bom, chegando lá, puxaram meu nome, descobri que eu estava preso. Eu tinha sido preso, condenado e saído pela porta da frente lá de Pirituba. Mas por qual motivo? O motivo essa que o interessante da história, é que meu irmão, ele tinha sido preso. 5 meses depois houve uma fuga no presídio da Palmares, em Santo André. Saíram 111 presos. Acho que deve ter até notícia disso no jornal no ano de 2004. Ele saiu em fuga, passou na casa da minha mãe depois de 2 meses, que estava em fuga. E na época, não sei se você recorda disso, isso aí revela a nossa idade. Tinha RG com autenticação, Xerox autenticado de RG. Sim, é verdade. E meu irmão pegou o meu Xerox autenticado, como ele estava fugitivo, pegou, Meteu o pé. Fez cometeu outro crime, foi preso, ele deu meu nome, entrou como Samuel, saiu pela porta da frente como Samuel. Nisso, eu tô contando tudo isso para chegar onde a gente falou da comunicação. A partir desse momento, eu não consigo mais na minha vida arrumar... Quer dizer, era o primeiro emprego, meu primeiro estágio, já não conseguia mais trabalhar em lugar nenhum. Eu tinha estudo, mas não podia trabalhar. Eu tinha... já tinha feito faculdade, mas não conseguia emprego. Passava em concurso público, não podia assumir. Passava numa entrevista de emprego, não conseguia fazer. Na hora que chegava a parte da documentação, constatava... O cara não quer saber. Não quer saber. Não vai te dar a oportunidade para ouvir essa história. Porque aí o delegado abriu 2 inquéritos. Um que não era eu.
e o outro que ele tinha fugido, mas eles Não se entrelaçam. Não se encontravam. Até hoje tem esse problema. Bom, a partir daí, eu, nesse desejo, já tinha uma filha, tinha que pagar pensão, aquela coisa toda. A vida. Tem um momento da vida que tudo dá errado, né? Passei por esse momento. E eu me lembro que um dia eu já tinha feito publicidade, tinha começado a fazer marketing, e aí foi quando eu falei assim: eu vou fazer um blog. Fazer um blog de notícia para a parte política. Criei o blog, chamava blogsdovereador.com.br na época, e a partir daí eu começo a me tornar um homem de comunicação. Ao invés de eu fazer um blog comum, eu trazia as notícias de forma bem humorada. Então eu colocava apelido nas figuras políticas da época e tal. Dali se tornou, do blog, eu transfiro aquilo para um site, eu chamo aquele de Quarta Ordinária, eu faço junto com um companheiro um programa de TV, assim como esse, na época não era podcast, era de bancada, mas com humor. Então a gente fazia brincadeira de um ser de direita, outro ser de esquerda, e a gente nem sabia que isso ia se tornar uma briga no Brasil. Na época a gente fazia, na época a gente fazia como personagem. O Quarto Ordinário se torna programa, depois se torna um jornal impresso, era o único jornal de humor e política que tinha no estado de São Paulo. Aí depois eu fui apresentador de programa, fazia colunista, depois jornalista em vários jornais da região do ABC. E o que me levou a isso foi a tragédia. A tragédia que naquele momento parecia que, para mim, poderia ser algo... Um ponto final, na verdade, era uma vírgula. Era uma vírgula, uma reticência, uma continuação. E eu agradeço a Deus pelos momentos difíceis, porque é aí que você é forjado. E é aí que você se torna uma pessoa... Você vai entrar pro trauma ou você vai passar por cima e tentar vencer? A questão da resiliência e tudo mais. Onde nasceu Samuel Boss? Onde nasceu? Como foi a infância? Fala um pouquinho pra gente. Eu nasci em São Caetano do Sul. Fiquei até os 13 anos na cidade de São Caetano do Sul. Muito pobre, filho de negro. Meu pai é negro, a minha mãe é nordestina. E a gente era muito pobre. Eu morei em São Caetano do Sul até os 13 anos de idade, e lá a gente morava em Cortiço. São Caetano do Sul tem a parte rica, e dentro dessa parte rica tem aqueles cortiços que são 4 casas dentro de uma. Quando eu nasci, eu morava numa casa de 2 cômodos com o banheiro para fora. Caramba. Então, mesmo assim, você ia pra escola, pra você ter uma ideia como que é essa questão de classe social, né? Meu pai é negro, eu não nasci negro, porque minha mãe é branca, a família dela é branca. Mas quando eu ia pra escola, a galera era tão mais alto nível que eu só fui descobrir que eu tinha os olhos claros quando eu tinha uns 9 anos de idade. Que eu fui me perceber. Porque você se percebe totalmente diferente. Quando você... Não é pela cor, não é... É pela sua condição social. Você é pobre. De fato. Você é pobre. Então, os perrengues que todo cara de periferia passa, a gente passava em São Caetano do Sul, que é uma cidade rica. Uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo e do Brasil. Então, eu nasci em São Caetano, aí com 8 anos de idade já me percebo aquela questão artística, que eu amava desenhar. Tinha um colégio na cidade que é bem conhecido, que é a Fundação das Artes, fui fazer Fundação das Artes para desenho. Logo em seguida, com 10 anos, meu pai se torna pastor evangélico. E aí ele é missionário, começa a pregar em vários locais do Brasil, em São Paulo. E um belo dia, ele, num aniversário de uma senhora que ainda é viva, Dona Rosa, no bairro da 4ª Divisão, em Ribeirão Pires, ele foi lá para fazer um culto. Chegou lá, fez o culto, tinha 50 pessoas, muita gente, naquele momento a gente chama converteu-se, né? E aquelas pessoas não tinham uma igreja para ir. Meu pai voltou para São Caetano, ele era da Batista da Vila Gerte, conversa com o pastor, e o pastor libera ele para poder cuidar daquele rebanho. Então é aí que a gente vai para Ribeirão Pires, e toda a história se começa na minha infância lá em Ribeirão Pires. Quais eram a sua brincadeira ali, as brincadeiras na infância? Como que você compartilhava os seus horários vagos fora da escola com amigos? Você falou que era uma infância muito pobre, mas
Quais eram as brincadeiras? Tinha um pouco de rua também ou não? Sim, ó, em São Caetano a gente brincava. É uma cidade muito fechada, né? Pequena, fechada, o pessoal não sai na rua. Mas, como a gente era pobre, minha mãe tinha que trabalhar, meu pai também, ficava eu e meu irmão, e eu cuidava da minha irmã, e no período da tarde a gente ia pra rua. Então, quando a gente foi pra. Eu tinha 10 anos, 10, 11 anos que a gente foi pra Ribeirão Pires, lá era outra história. Porque você podia estar na rua porque você tinha mato demais. Então, poxa. Então, tudo aquilo que a gente não tinha numa cidade como era São Caetano, de brincar, de conhecer, de fazer trilha, andar de bicicleta, jogar futebol mesmo, eu sendo ruim de futebol. Ruim. Pensa num cara ruim, sou eu. É difícil alguém assumir que é ruim de bola, Não, né? mas é muito ruim. Mas é bom em outras coisas, né? O cara é jornalista, poeta, Não, mas eu... compositor, mas Toca, é demais, toca né? um violão. Se soubesse jogar bola, aí seria... Jornalista, multimídia, deixa o futebol pra nós, pô. Não, mas eu queria pelo menos saber chutar uma bola, pô. Pelo menos saber entender um pouco. Então a gente tinha tudo isso na infância. Porém, muito cedo, essa coisa artística, meu pai, na igreja, eu queria aprender um instrumento musical. Era o meu sonho da minha vida. E aí, a igreja também era uma igreja muito pobrinha, comprou aquelas baterias, aquela bem ruim mesmo, que o prato vem de latão e tal. E meu pai meio que jogou assim, falou, olha, você vai aprender isso aí. E na época, eu não sei se você lembra, Nato, tinha um horário de escola, não sei se você lembra, que era um horário completamente confuso, que era das 3 da tarde às 7 da noite. Eu estudei esse horário. Eu lembro. Cara, era um negócio... Você estudou esse horário? Eu estudei esse horário. Só que só tinha esse horário... Péssimo, porque péssimo. você não aproveita nem muito na parte da manhã e à noite também você... Eu estudei esse horário, era maluco. E aí eu falei, eu preciso aprender esse instrumento. E ele me levou um dia, meu pai me levou num culto em São Paulo pra ver uma banda que na época era famosa, chamava Koinonia. Eu olhei, tinha um cara que tocava bateria, pode falar gordão, né? Ah, Pode, claro pô. que pode. Ele tinha uns 160 quilos, mas tocava bateria. Fiquei impressionado. Falei, eu quero isso pra minha vida. Aí todos os dias, eu saía da minha casa 9h30, ia até a igreja, abria 10 horas, ensaiava das 10 ao meio-dia. Todos os dias. Durante 1 ano e pouco. E meu pai não me colocou pra tocar. Só depois de 1 ano e pouco ele falou, agora você tá preparado, você pode tocar na igreja. E aí eu fui... Aí minha vida, a partir daí, era a igreja todo dia tocando, os amigos, aí faz teatro na igreja, faz banda, é expulso, beija a menina, fica de banco. Pô. Como que entrou a poesia na sua vida, inicialmente? Na verdade, assim, a gente tinha como eu tinha esse desejo de arte, a gente foi fazer a primeira banda. E aí eu gostava de escrever. Comecei a escrever as músicas da banda, tá? Uma banda bem adolescente. Cara, todo cara quando tá apaixonado, antigamente tinha isso, né? Pô, você escrevia uma carta. Minha mulher me cobra até hoje. Fala, pô, casado há 15 anos, quando você me conquistou, você escrevia a carta. Agora... Escrevia a carta. Não, é porque você morava longe, agora não, eu tô perto, já posso falar pessoalmente. Né? Gostei, vou usar esse argumento. Tem que ter argumento. Tem que ter argumento. Tem que ter. Pô, antigamente era difícil. Aí passava aquelas enquetes, né? Você gosta de quem? Hoje, pra você chegar numa menina é fácil. Vai lá, chegou, tal, tem um WhatsApp, Acabou. manda. Antigamente, pra você saber se a menina gostava de você, irmão, a enquete tinha que passar 2 meses, ficava 2 dias na casa de um, 2 dias na casa do outro. Quando chegava a resposta, você ficava 2 meses ouvindo Gazeta FM, a primeira, Night, não é? Love Songs. Love Songs, imaginando a menina. Quando vem a enquete, não gosta de você, pô. Não, Aí você tinha que ir pra outra. Quando vem a enquete, ela fala assim, ó, há 1 mês atrás eu gostava, mas demorou tanto que acabou. Não, e não falava que era você. Você gosta de alguém na sala? Gosto. Ele é alto, moreno, não sei o quê. Tal. Cara... Tinha os caderninhos de resposta, não é isso? Caderninho. Várias perguntas. Né? É isso aí, o caderninho. Ali que você tinha um flerte. Era o Tinder. Justo. Era o Tinder, Boa dá analogia. match. Aí você pá. Mas era difícil, demorava 2 meses pra chegar pra você. Aí as menininhas na época tinham papel de carta, que aí quando você recebia um com perfume, lembra? Papelzinho de carta e tal. Os meninos faziam a coleção de Marlboro.
Você tinha isso? Essa parte aí. Não, Marlboro não, pô, mas Só a caixinha. Caixinha do A caixinha, do cigarro. não, mas Caixinha, sim. Não fez, né? Eu não cheguei a ter. E E aí- era do Frigels, lembra que tinha. A bala Frigels vinha com umas frases de efeito. Eu lembro. Aí você pegava a bala e tinha a frase lá. É isso. Que também era uma forma de flerte, porque Também. você fazia um nó, tinha que puxar, dava um Pra só- beijo. é isso aí. Pô, Pô, você viveu. vivi, Você cara. viveu. Porra. Aí eu comecei a escrever aí, escrevia e tal. Quando você era apaixonado, escrevia carta. Eu gostei disso. Gostava de escrever. Com a música e depois fui pro verso. E, diferentemente das pessoas que às vezes pegam o verso e faz uma música ou vice-versa, eu nunca uni as duas coisas. Quando eu faço música é música Sim. e poesia é poesia e eu não ponho música na minha poesia e nem vice-versa. Foi daí que eu comecei. Aí sempre compondo, e eu sou um cara, eu falo sempre assim, o fracasso não me subiu a cabeça, porque eu fiz muitos fracassos, ou seja, a maioria das minhas músicas são fracassos, não tem um sucesso. Mas eu gosto de compor. Sim. Os meus maiores sucessos são jingles políticos que eu falo. Mas a arte tá na veia e você quer fazer isso, né? Você tinha alguma referência nessa questão da escrita? De falar, pô, eu li, eu quero escrever parecido com tal fulano. Li algum livro, alguma coisa desse Eu tipo? sou apaixonado. Eu sou apaixonado pelo movimento da bossa nova que uniu essa coisa da música e da poesia. Para mim, Vinícius de Moraes é o cara que mais se aproxima do que qualquer cidadão possa escrever, apesar do cara ser um gênio. Mas é um cara que era rico, cônsul, estudou para ser, foi embaixador não sei em que país, volta, fala, eu quero subir o morro, irmão. Eu quero conhecer o que tem de bom. Aí se une com o cara do morro, faz samba, os afro-sambas, se une com o cara da classe média, faz a bossa nova com... Porque se o cara fala assim, quem é o pai da bossa nova? É Vinícius de Moraes. Sim. Que ele juntou Tom Jobim, João Gilberto num bar, falou assim, eu pago pra você fazer o arranjo e eu pago pra você tocar o violão. Desculpa. E eu faço a poesia. E ali nasce a bossa nova. Então, assim, ele é o que mais se aproxima. Eu queria muito escrever com ele. Porque ele é um cara apaixonadíssimo, se entrega, casou 7 vezes, parecido comigo, sabe? É um cara que tá... Pô, o cara casou 7 vezes com índia, com negra, pô... Deixa eu pegar o gancho só rapidamente. Quantas vezes o Fábio Júnior... Quando eu falo Fábio Júnior, é o Fábio Júnior... Fábio. Fábio Boss. Fábio Boss casou. Eu casei 3 vezes. A minha atual esposa... E 2 vezes com uma mulher. Eu casei com ela, divorciei e casei de novo, que a mãe do meu filho é. Ah, cara, não. É resenha, não é? Visto que daqui a pouco ele vai falar de um projeto chamado Diário de um Pai. Diário de um pai. E vem desse Não, desdobramento desse casamento? Não, porque eu sou um cara fértil. A minha avó teve 21 filhos. Eu tô chegando a 15% que ela teve. Eu tenho 4 já. Então, assim, a minha 20%. A minha avó era fértil, eu também sou. Então, poxa, a paixão me fazia fazer filho. Então, eu tenho 4 filhos, que vai vir agora o Gael, um filho com cada mulher. Casei 3 vezes, como você disse. Estou de barba branca exatamente por isso, para aguentar essa pancada da vida. Pô, cara. E o que a gente estava falando sobre a poesia para mim é vida, é a vida. Então, toda semana eu escrevo, mesmo que for só por prazer. Falo isso para os meus filhos, né? E aí entra a parte religiosa. A gente esquece de muita coisa que aconteceu na vida e tal. E Deus fala que quando ele manda Jesus Cristo, ele é o verbo, né? Ele é a palavra. Então a palavra ela tem muito poder nisso. Ele se coloca como verbo, o verbo era Deus, e ele, para quem é cristão, acredita na criação do mundo através da palavra, mas isso só é possível eu dizer isso para você, falar dessa passagem, porque alguém foi lá e escreveu. No princípio era o verbo e colocou isso aí e deixou lá. E alguém guardou e aquilo foi passando de geração para geração. Nós estamos aqui 3.000 anos depois falando um verso de que alguém escreveu. Então eu acho que o poder da escrita e da palavra, ela é poderosa, que ela é eterna. Ela é eterna. Sim.
Então, nos aniversários dos meus filhos, eu escrevo uma carta para eles. É hoje? Escrevo. Caramba, que legal. É Porque eu bonito isso. Porque eu sei que meus filhos, um dia eu passo, mas ele vai ter aquele exato momento que ele leu aquilo. E o sentimento que vai estar ali, né? E O vai sentimento tá ali. sentir aquele mesmo frescor da Exatamente. época que recebeu a carta. E na parte da composição, falando de música, falando de escrita, de composição mesmo, eu ouvi, não lembro de qual artista, dizendo assim: hoje tem essas músicas, né? Eu quero tchu, eu quero tchá, lá, 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 lelele, enfim. Mas só que eu ouvi falando da música do Zezé de Camargo, Luciano. A letra é o amor, o dia que eu saí de casa, entre outras. Isso é atemporal. Atemporal. Então, o que você está nos dizendo é que muito do que você escreve fica como legado, porque seu filho ele pode gostar daquilo e também passar de geração para geração, mas também até a questão da formalidade. Antigamente era voz me ser, hoje você. Sim. Então, o que você escreve hoje é muito parelho a isso. E o que você acha sobre essas questões de composição e dessa questão de o que viraliza, o que não viraliza? É muito relativo a gente falar sobre a arte do outro, mas o que é interessante, hoje se discute muito, o que é bom, e se politiza muito. Sim. A questão política. Porque o artista A vota em fulano, artista B... Cara, isso passa. Isso passa e eu vou te dizer por quê. Você lembra quando tinha fita? Cassete, que você ia lá, você tinha que comprar porque era pirata. Porque era a forma mais barata de alguém que era pobre ouvir música. Sim. Você deve ter ouvido o Racionais MC na fita. Porra. Qual a música No que você disco cantava? ainda. Qual a música que você cantava? Um Homem na Estrada. Um Homem na Estrada. Que ano foi? Você não... 94. 94, quem era o presidente? Não lembro. Ponto. É isso. A música você vai lembrar, ela é eterna, ela te marcou tua vida. Você sabe onde você ouviu, com quem você ouviu. O momento exato, se você beijou a mina. Eu vivo muito isso. Você beijou o seu primeiro beijo, você voltou pra casa, ouviu aquela música remete a esse período da infância. Você vai lembrar do teu pai por uma música, a sua mãe por uma música, mas você não vai lembrar quem era vereador, porque a política, irmão, passa. A arte é eterna. E a composição é isso. O amor, na época era considerado ruim, mas, pô, embalou Caramba. a paixão de muita gente. E o cara hoje ouve e fala, pô, minha mulher, meu primeiro beijo é o amor. Ó, casei e depois na festa tocou essa música. Lembro do meu pai ouvindo Zezé de Camargo e Luciano. E você consegue relatar anos, você consegue fazer tudo que tá em volta daquele momento, mas você não lembra de política, cara. Por isso que não se põe política com a arte, porque a arte é eterna, a política fica, você esquece quem é o cara. Isso é muito verdade. Você vê, se eu não estiver enganado, é o Amor 1989 para 90. E por que eu lembro? Porque minha mãe escutava o LP, que era o LP na época, essa música o dia todo. E eu lembro da música, a minha mãe na cozinha fazendo café da tarde. É isso. Eu lembro Leonardo, minha mãe também, sábado, São Caetano, 1989, esperando meu pai, que ele era comerciário, para chegar em casa 8 horas da noite e ela fazendo uma janta. Então, assim, a música é a arte. A arte é isso. Eu vejo isso nitidamente todos os meus dias. Estou nervoso. Eu vou escutar tal tipo de música. Eu vi uma entrevista do Mano Brown ele falando isso. Ele falou assim, tem dia que eu briguei com a minha mulher, eu não estou num dia legal, dependendo do que eu for compor ali, pode ser que eu acabe com algumas vidas. Porque a pessoa vai pegar aquilo e vai falar, não, ódio, é isso mesmo, eu vou atrás, vou fazer. E não pode ser por esse lado, você tem que tomar também um cuidado. Isso você pensa quando você vai compor ou não? Só o que você sente no momento? Você sabe, a composição que você faz pelo sentimento que você tem, a composição que você faz pensando no sentimento de alguém por outra pessoa, uma composição que você faz por uma história. Mas quando você me falou sobre a música que fica ou não, a gente começou, tem as músicas comerciais, hoje a música é baseada muito no que, se ela dá dancinha no TikTok para viralizar. Verdade. Tudo bem, é um tipo de arte. Essa música pode ser lembrada um dia, assim como a gente lembra da época do El Chan. Não é a música que você vai falar que ela
ficou pra você, mas você vai lembrar, putz, é o Tchan. Porra, nessa época aí, o Van Damme tava na banheira do Gugu com a Gretchen, irmão. Nessa época aí a Você vê televisão. como a música já remeteu a Ela não história. é boa. Você fala assim, a música vai eternizar, mas ela vai ficar num momento da sua vida que você passou vergonha. Nossa, que nem na lambada. Lembra quando saiu a lambada do Beto Barbosa? dançando, né? Porra, você dança. Porra, todo mundo uma vergonha, pegava a prima pra dançar aquela sainha. Você vai falar, nossa, eu passei essa vergonha. Mas, de alguma forma, a música ou a arte, ela vai te remeter a alguma coisa. As de hoje, você fala, é ruim, não é ruim, o mercado. O sertanejo abraçou tudo, né? Então, antes você tinha o axé, bem definido. Axé, o pagode, o sertanejo, o funk. O sertanejo abraçou tudo. Tudo, tudo. Então, tudo hoje tá dentro do sertanejo. Então, o sertanejo tá com funk, o sertanejo tá com pagode, faz feat com os caras, tá no axé, porque você pega o Léo Santana, bom, tem que ter a sanfona lá, senão não vai. É verdade. Tem que ter a pegadinha de sertanejo, porque é o que toca no Brasil hoje. Isso acho que faz com que você seja um multiartista. Essas percepções. E que tem que ter uma sanfona, do que o que é centralizado hoje, você vê muito brega funk, forró universitário, forró não sei o quê. São várias ramificações, mas partindo sempre do mesmo princípio, do mesmo... Mas você sabe o que eu acho mais... Você falar, é bom, não é bom? O que eu fico feliz, você nasceu em que bairro? Jardim Brasil. Jardim Zona Brasil. Norte, Jaçanã. É Perifa? Periferia. Perifa. Você, quando era pivete, você olhava a televisão, você não se imaginava Nunca. lá, cara. Porque era longe, Nunca. distante. O cara que pra periferia falava em nome da periferia, era o Mano Brown, pra molecada, pô, esse cara que tinha uma referência, você não via... Hoje, cara, a coisa mais bonita do mundo é um cara que canta funk, que nasceu pobrão lá, que pode chegar a ter não sei quantos milhões, vir num podcast, te ver, você que saiu do Jardim Brasil? Jardim Brasil. Jardim Brasil apresentando, tendo tua marca, você criando conteúdo. Cara, isso daí, o High Society vai dizer que é ruim. É que é ruim. Irmão, quem tem que determinar o que é bom, o que é ruim, é nós aqui, que a gente consome. Perfeito. Diegão e Samuel, que eu quero registrar aqui o seguinte. Um cara guerreiro desde pequeno, né? Porque assim como nós passou por algumas fases da vida que não foram legais, teve momentos que poderia ter desistido, mas sempre seguiu em frente. Sempre buscou estudo, sempre buscou qualificação, sempre buscou vencer e hoje é um vencedor. Você é louco, eu ouvi isso de você. Mas é verdade, é um cara que venceu na vida, que vai servir de exemplo pro teu vizinho, que vai te ver e falar, cara, o Diego, onde ele chegou. Porque a oportunidade, hoje a gente tem a internet, e quando que você ia poder falar, trazer pessoas aqui para contar história? Isso. Então, Sabe o que mais me emociona hoje? Quando eu conheço alguém e essa pessoa fala assim pra mim, isso dá pra quê? Não dá não. Sei lá, independente da classe social, independente de onde a pessoa está. E aí depois de uma certa conversa, de um certo convívio, a pessoa fala, depois daquela conversa que eu tive com você, eu vou ter que estudar. O conhecimento a gente não perde. Não perde. Isso daí pra mim me emociona. Esses dias um amputado lá do time do Guarulhos. Pô, cara, eu olhando você lá na sua formatura, eu me vi em você. Eu queria estar no seu lugar lá, lendo o juramento. Então eu voltei a estudar. Então, mas são tantas coisas, né? A periferia vir pro centro das atenções, Sim. ela é isso, porque você tem um olhar sensível, cara. Tem um olhar sensível. Eu brinco às vezes com pessoas aí que eu falo, cara, eu vou fazer, eu fico zoando, né? Eu vou fazer um reality show só de rico. Aí eu ainda falo os nomes, vou botar esse cara rico que eu conheço. 12 ricos dentro de uma casa. Aí num dia, a internet vai ser cortada e você vai ter que ligar lá pra dizer que você já pagou, sabe aquela coisa que só nós sabemos fazer? Aí no outro dia, veio o caminhão da Enel, da Eletropaulo, pra cortar a tua luz, porque você falou, cadê sua luz? O cara corre lá, falou, mas cadê onde tava o recibo e tal? E você tem que dar aquele migué pro cara, fala, meu irmão, não corta não, porque
eu tenho comida na geladeira, vai estragar, e você tem que fazer o cara se sensibilizar. Só quem já passou por isso sabe. Sim. Você que passou por isso, eu que passei por isso. Quando você chega no centro, você é um pouco mais sensível a essas pessoas. Verdade. Você sabe a dor deles, entendeu? Então, para mim é tão importante que a periferia tome o centro, seja da mídia, seja da música, da arte. Cara, porque são pessoas que sabem o que aconteceu lá, são sensíveis. A gente está passando por um momento difícil no Brasil. As pessoas estão insensíveis. Artista é vagabundo. O que você faz não vale. Verdade. Pô, a gente tem que valorizar, pô. Valorizar. E livros, vejo aqui que você já escreveu 2 livros. Quais são? E por que a decisão de escrever livro? Dizem que a gente precisa, né? Assistir Fórmula 1, assistir Jogo do Brasil, plantar uma árvore, Plantar uma árvore. escrever livro. Eu pretendo. Casar. Casar. ter filho. E O ter cara filho. tá completo. Samuel tá completo, chama o cara completo. Já. Eu não assisti Fórmula 1 ainda. Ao vivo? Tem que ser ao vivo? Lá, Ao não? vivo, ao vivo. Ah, verdade. É, Eu então. fui no meu aniversário, eu fui presenteado por um amigo. É outra coisa. É eu outro- não curto. Quando entra muito dinheiro no negócio, Business. business, muda lá, deixa o carro. Lembra quando. Acho que foi o Barrichello que parou, Massa, não lembro, que deixou o outro passar. Ali pra mim já acabou. Mas de você estar e ouvir o zoom. É outra coisa. Bom, cada acelerada ali é um iPhone, irmão. Que vai pro saco. iPhone 14. 15. Ali é. Assim. A questão do livro. Eu já tinha as poesias, apenas unifiquei para lançar o livro, mas o livro que eu acho mais importante é um debate sobre saúde mental que é preciso ter dentro das igrejas evangélicas, porque eu, de certa forma, venho de lá, que é a questão de depressão, síndrome do pânico. Então eu escrevi um livro para isso, que é Sou evangélico, tenho síndrome do pânico, o que eu faço? Porque ainda há, dentro das igrejas, não só a evangélica, mas a católica e algumas outras, que trata isso como uma forma espiritual. Ela precisa orar por ela. Nós precisamos orar porque ela está com depressão e a gente precisa tirar esse espírito. E no livro eu explico a questão biológica, a questão da doença e o tratamento disso. E eu passei silenciosamente mais de 10 anos da minha vida ajudando essas pessoas, fazendo vaquinha por primeiro tratamento com o psiquiatra, fazendo vaquinha para pagar o remédio, ouvindo essas pessoas durante a madrugada, muitas delas enviavam fotos porque tinha acabado de se mutilar e tal. Ajudar essas pessoas a encontrar o caminho do tratamento e também da cura. Então, eu passei mais de 10 anos silenciosos da minha vida fazendo essa parte de terapia voluntária para quem tinha depressão e síndrome do pânico, principalmente para quem tinha uma religião, e a religião, ela hoje tem mais informação, mas antigamente a religião tratava um remédio. Você tem que tomar tarja preta. Não! Você precisa de Deus. Precisa de Deus. Tarja preta é oração. E aí você vai explicar. Tomar antidepressivo? Nem, jamais. Não vou tomar antidepressivo. E através do livro, bem simples, eu conto exatamente, desmistificando essa questão espiritual e a questão biológica. É porque eu mostro em alguns personagens bíblicos que eram depressivos. O rei Davi tem, quando você lê o Salmo, tem muitos salmos do rei Davi que ele escreve com sintomas de depressão ou sintomas de síndrome do pânico. Senhor, me livra da morte, os meus inimigos me perseguem, eu não consigo sair de casa. Olha, só o Senhor que é minha força, se não for o Senhor. Porque são homens. Homens. Jesus Cristo, quando está no Getsemane, antes de ele ser crucificado, ele tem uma crise de ansiedade. Ele sua frio, que ele fala que ele sua sangue, que ele fica desesperado, e ele chama os discípulos. Eles não podem ficar um comigo. Estavam todos lá e ele lá aflito. Então, a minha escrita foi para ajudar essas pessoas. Nunca vendi um livro desse, porque eu dou esses livros. Ele é aberto para quem quiser. PDF eu mando para quem quiser.
deixo disponível para download, porque é para ajudar as pessoas. Eu gostaria de ler esse livro. Me veio muito tem um parceiro nosso daqui, vou nem usar o nome, mas é um parceiro nosso. Ele trabalhou muitos anos numa igreja grande. Vou usar assim nesses termos. Eu preciso me poldar muitas vezes pro politicamente correto, né? E eles pregam uma situação. Quando eu falo eles, estou falando política como um sistema religioso. religioso por completo. Oprimiram ele, inclusive, a fazer vasectomia. A fazer por causa disso, porque na religião, porque tal. E aí tiveram um problema conjugal lá, ele e a esposa. E aí, a pessoa já vai entender o que eu tô falando. Determinada emissora e determinada religião falou assim, olha, eles possuem livros sobre casamentos. E falou assim, ó, não pode separar e tal. Só que quando eles decidiram separar, os próprios líderes religiosos falaram assim, ó, então a sua esposa fica, você pode pegar sua mala e ir. Não aceitamos você mais dentro da igreja, da religião em si. Sim. E aí essa questão da vasectomia, tem decisões judiciais, inclusive indenizatórias gigantescas por causa dessas coisas. Então esse livro, eu acho ele de suma importância, porque esse meu amigo, ele falou assim, Diego, o que eu passei há um tempo atrás, essa semana um amigo meu que também estava lá passou pela mesma situação e eu estou recebendo ele na minha casa, querendo se suicidar. Ele falou, vem aqui em casa pra gente conversar. O sistema religioso, que você falou aí das emissoras, essas emissoras religiosas, ela passa o dia inteiro vendendo tragédia. Você liga agora, vai estar lá. Alguém, programa policial e tal, 4 horas de programa policial e morte, bota isso na tua cabeça e chega de madrugada e ele vende a solução. Você tá vendo como o mundo tá ruim? É a venda casada. Ó, só que aí a gente vai pro o que eu acredito de evangelho. Eu acredito assim, quando a pessoa fala eu sou cristã, pô, você é cristã, então a base disso é Cristo. Cara, Cristo era totalmente diferente. Cristo era nice. Cristo era um hippie que veio no momento e ele aboliu qualquer tipo de amarra religiosa. E falou para esses caras que na época prendia as pessoas dentro da religião, porque qual é o grande mistério da religião? A sacada? O medo. Medo. Você não pode fazer isso porque senão o diabo entra na tua vida. Se você não der o dízimo, você vai vir 7 pestes porque o devorador vai vir acabar com a tua vida. Ah, você não pode fazer tal coisa porque vai vir uma maldição. Então você fica sempre no medo. E o mais interessante disso é que a Bíblia diz que Deus é amor e a única forma de você compreender Deus é o amor. Você tem filho? Tenho 3. 3. É um amor incondicional que você tem pelo filho. Você só entende Deus aí. Você fala, poxa, meu filho é minha mãe. Que tem um filho que foi preso, é mãe. Vai na cadeia, leva comida, tá lá. Meu pai que ia no IML pra ver se o filho tava morto, porque tava 4 dias e tal. Esse é o amor. E a própria Bíblia diz que onde há amor não há medo. Porque o medo pressupõe castigo. E o amor é liberdade. Carta de João. Então, meu amado, se tem amor, eu não posso ter medo. E aí vem uma concepção filosófica que eu e você podemos fazer em 2 minutos. Nós estamos aqui, eu estou aqui olhando aqui em Guarulhos, estou vendo uma imensidão de prédio. Aí você anda de avião, você vê uma imensidão do mundo. Aí você sobe de foguete, você vê a imensidão do planeta. Você vai mais para cima, você vê a imensidão da galáxia. E aí você acha que um cara que tem a capacidade e o poder de fazer tudo isso está preocupado com o seu corte de cabelo? Pô. Pesado. É muito. Tá preocupado com sua vasectomia, cara? Ou ele é tudo ou ele não é nada. Porque a única forma que eu entendo Deus é porque se toda essa onisciência dele, ele tentou colocar num pendrive que foi Jesus Cristo, e Jesus Cristo era libertário, eu vejo Deus ali. Andou com a prostituta, andou com os manos da perifa, tomou vinho. Aí pergunta assim, mas quem era Jesus? Vai lá, tá na Bíblia. Ah, ele era um beberrão, era isso que viam de Jesus. Mas ele era um libertário. Olha, religião é amor, cara. Só tem um caminho para chegar a Deus.
E aí ele bate de frente. Por que Jesus foi morto? Porque bateu de frente com a religião. A história conta errado. Mas você vai lá. Jesus é pego numa sexta-feira. E ele é espancado. Quem que espanca Jesus? Você lembra disso? Soldados. Sim. Soldados de quem? Romano. Não. Não? Da igreja. Quem prende Jesus é o soldado da igreja, do templo. Ah, é verdade, verdade. Os soldados verdade, do templo verdade. que batem em Jesus. Ou seja, a própria religião pega Jesus, bate em Jesus, espanca Jesus e vai entregar ele para os romanos. E os romanos, não quero essa bucha. A igreja vai porque ele falou contra a nossa religião, ele não quer fazer a vasectomia. Vai porque ele, aqui, ó, ele tá com depressão e não quer aceitar que a gente ore nele e tira o espírito ruim. Até que Pilatos vai, coloca um puta de um criminoso e fala, vou pôr Jesus aqui no meio. Porque Vai, vai... ô, É. E a religião faz o cara escolher o criminoso e matar Jesus. É a religião. E a gente vive isso todo dia. Todo dia uma religião mata Jesus, cara. Todo dia. Quando é o cara que tá aí se matando por causa da religião, é o cara que tem que fazer vasectomia porque a igreja mandou. A religião mata Jesus todo dia. Cristão tem muito pouco. Que é o seu trabalho que você faz com os amputados. É o trabalho que ele vai de levar o alimento. Quando pergunto para Jesus assim, quem são vocês? Aquele que faz o que eu mando. Acolher as viúvas, dar a quem tem fome. É isso. Isso daí eu acho a sua fala e o raciocínio para as pessoas que estão nos assistindo é muito importante, porque você pegar de uma forma muito nua e crua uma Bíblia e ler, evangélica, católica, são histórias frias. Agora, tendo esse lado sensível para analisar do que é uma fala mais ou emotiva, ou apaixonada, ou, de repente, as escrituras. Porque dizem que na época da escravidão, da abolição, que a... Caramba, não sei o nome dela. Princesa Isabel. Que ela era analfabeta. Como que ela escreveu e assinou alguma coisa? Então são as histórias que é onde eu queria entrar e saber a sua percepção sobre isso. Questão da escolaridade, de algumas matérias essenciais até no ensino fundamental. Eu gostaria até utópico dizer que uma educação financeira, que de repente uma Constituição Federal no linguajar para o adolescente, ou até mesmo quando falar de ter uma psicologia já, crianças de 7, 8, 9, 10 anos hoje, você vê falando de depressão. Você vê... Coisa que eu vim aprender agora. Sim. Minha esposa passou, quer dizer, passou. Eu acho que isso daí é algo constante, mas melhora, controla e tudo mais. Mas eu fui estudar porque eu achava que era pessoa desocupada. Sim. Juro. Eu falava, não, é uma pessoa desocupada, eu sou correria. Não tenho tempo pra isso, não. Só que depois, quando eu vi em casa, do meu lado, acontecendo, que durante o dia eu olhava, tá tudo bem, tá frequentando ali a casa da mãe e tal. Comigo, tu só tem depressão perto de mim. Mas não, cara. Quando você vai ouvir mais, saber mais, estudar mais sobre isso, você consegue ajudar as pessoas. Então, queria saber de vocês dessa parte, até mesmo da escolaridade, até mesmo da educação hoje no sistema que nós temos atual. O que você pensa sobre isso? Eu sou um defensor de que a comunicação ela seja vasta para toda, principalmente para as questões psicológicas. A gente tem um crescimento enorme, a pandemia trouxe isso. Depressão, crise de ansiedade, síndrome do pânico. E é preciso falar isso na escola. É preciso falar de tantas outras coisas na escola. É preciso debater. É preciso que as pessoas tenham conhecimento. Hoje a gente tem muito... Eu sou contrário àquelas pessoas que falam, hoje ninguém lê. Todo mundo lê muito. Muito, 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 muito. Mais do que um grande filósofo da década de 70. Porque a tua vida é movida à leitura. Você está no celular, WhatsApp, internet, está aqui comentando, lendo, aí chega uma notícia, você vai ler... eu leio só a manchete. Não importa, você está consumindo conteúdo. E isso
de uma certa forma, se você for tentar entender, o cérebro não estava preparado para tamanha informação. Bom, você nasceu em que ano? 82. Eu sou de 83, você? 86. 86. 82, estamos lá, 6 anos de idade, assistindo Xuxa, Sérgio Malandro, Changeman lá na TV. Jaspion e Thundercats. Thundercats. Naquela época, você imaginava que as férias duravam um ano, porque não tinha o que fazer. Você ia pra rua, brincava, aí ficava o dia inteiro, tal. Chegava em casa, consumia a informação rápida, que era o desenho, que era quando se podia consumir, que a mãe já vinha, põe o jornal pro seu pai. Aí quando você conseguiu um videogame emprestado, estraga a televisão. Do nada... Que era só na minha casa. Dá pro Samuel escrever um livro também, Falas de Mães. Falas de mãe. Mas estraga a televisão e tal. Aí, e tinha coisa, trocava de canal, tinha que ir pro quintal pra rodar a antena, porque só pegava a Globo e aí você ia querer assistir na época era Manchete, tinha que ir lá rodar. Tá bom, para, Agora, volta. Verdade. Volta, Um só um pouquinho. pouquinho. Verdade. O Bombril até perdeu o efeito. Eu não sei pra que serve Bombril hoje. Na época era pra antena, hoje eu já não sei. Era pra antena e rodar na rua com fogo. Hoje perdeu a utilidade. Tinha 1001, hoje só Agora tem uma só. Esponja de aço. Mas naquela época você tinha esse conteúdo, ia pra escola, estudava, dava aquele miguezão total, porque, era um conteúdo. De repente, irmão, você tem uma enxurrada de conteúdo, em menos de 20 anos, sua vida mudou. Aí você tem internet, televisão, streaming, celular, você tá aqui o dia inteiro, consumindo. Seu cérebro não estava preparado para isso. Um mundo de informação. Você vai dormir hoje, você tá aqui no celular, Verdade. o celular toca... O cérebro, o comportamento humano de 1900 para cá é outro. A gente vinha com um tipo de informação, um tipo de capacidade intelectual, emocional, de lidar com os problemas, e de repente tudo muda, cara. Uma enxurrada de coisas. Óbvio que o cérebro vai bugar, óbvio que a ansiedade vai vir, as coisas são... Hoje você vai no McDonald's, você fica 10 minutos lá, você fala que o cara tá lerdo, pô. 10 minutos. Antigamente, essa época aí, década de 80, sua mãe, 9 horas da manhã, tá cozinhando feijão, porque Nossa. escolhendo feijão e a panela... 10 minutos hoje demora, cara. Tá tão acelerado o sistema que tem até aplicativo aí que colocou pra você aumentar, né? Pra fala sair rápida. Exato. A questão do flerte mesmo, a gente tava falando aqui, às vezes a gente ficava numa série, quinta série A. Pô, nós não, né? Quinta C, quinta D, só daí pra trás. É verdade. Eu também. Nunca fui pra um A na minha vida. Aí você gostava da menina e passava essa coisa da enquete. Um ano inteiro ali, só tentando falar alguma coisa. Aí, putz, quando ia pro outro ano que você não conquistou, e ela ia pra outra sala, você... já era. Agora é 2 dias de WhatsApp. Se não respondeu, não tá querendo nada com a vida. Samuel nessa época aí, provavelmente passou por um momento igual ao meu, de torcer pra chegar a festinha na escola pra você poder tocar pra impressionar. Cara, eu vou falar pra você que eu não tocava em festa de escola. Mas como tinha igreja, a igreja ajudava, né? Você tocava lá e as meninas ficavam tal. E você sabe que músico, a pior parte da igreja é os músicos, né? Não vale o que come, cara. Eu faço parte disso. Você toca também, né? Toco. Eu arrisco, né? Você tocava na igreja? Não. Perdeu, hein, irmão? Perdeu. Senão você teria 4 casamentos. Você Já pensou? Diego, nós estamos falando aqui se você me permite, Claro. nós estamos falando aqui de tecnologia. O Samuel ele pode falar com muita propriedade mesmo, porque foi fundador de TV também, né? Foi de Web TV. Web cara. TV. Nossa. Hoje nós estamos aqui, eu tava falando com os meninos. A gente foi fundar uma TV em São Caetano, na época era Web TV, pra você comprar uma câmera que podia ser acoplada numa mesa de corte. Era uma tortura. Aí você tinha que comprar um programa específico. Olha, isso tô falando 10 anos atrás, hein? Pra você streaming, você pagava por usuário por minuto. Tipo, 10 pessoas por minuto. Você vai ter na sua TV, 100 pessoas. Hoje o YouTube, Facebook faz tudo isso. Graças a Deus. Graças a Deus. Você acha que nessa época ia te ajudar muito, né? Você fundou a web. Sim. É que assim, hoje
a própria tecnologia vai te apontando o que as pessoas querem e o que não quer. Na época você tinha web TV e você tinha que montar uma programação para um web TV. Então você tinha que ter jornalismo, programa de mulher, programa de futebol. Cara, isso já... Hoje não. Você vem aqui, faz seu podcast. Esse é o conteúdo que a galera vai curtir e acabou. Sim. Você não precisa ter aquela variedade, que não tem que ser uma televisão. E até porque a gente não vai brigar com a televisão. Vai, cara. Porque se esse podcast estivesse ao vivo na hora do Pantanal, minha mulher ia assistir Pantanal, a Juma. Ó, eu fui no... Ó, Conhece. eu fui no show do Maroon 5. Ia começar 10 horas. Deu 9h30, eu perguntei pro cara se não podia passar no telão o Pantanal, pô. Pô, Pô, mas então não é só sua mulher, você também. é porque eu não tenho o que fazer. Eu vou ficar, pô. Eu falo porque eu gosto, Eu de também novela, eu gosto. gosto de boas histórias, né? E eu ainda falo que, mesmo para aquelas pessoas que não gostam da grande emissora que é a Globo, e perdeu muito espaço em vários sentidos, mas você vê, o SBT comprou os direitos da Libertadores, mas o ano que vem já volta pra Globo. Aí, as novelas, eu assisti já da Record, já assisti do SBT, Maria do Bairro, na época da Maria do Bairro. Maria do Bairro é novela de tia que faz crochê, irmão. À tarde, Você assistia? Pô! Mas você tinha uma tia ou uma mãe que fazia crochê. Minha nessa avó, hora. minha avó fazia, Aí, ó. minha avó fazia. Tô falando, Mas eu Maria gostava. do Bairro. Mas eu gostava da Maria do Bairro. Ó. Eu gostava. Mas dentro dessas questões de montar a TV, dessas expertises que você tem ao longo da vida, onde surgiu... tem uma fala que o próprio Nato me passou sobre a questão do humor político, que foi logo no início aqui do nosso podcast que você disse. E hoje tem o politicamente correto, né? E eu vejo muitas vezes a pessoa tendo cuidado de falar sobre política ou de fazer humor com a política, até nós entendermos que um dos maiores caras que teve votação aí foi o Tiririca, Tiririca. né? Eu sei que é voto de protesto, teoricamente, o pessoal fala de voto de protesto, mas você acha que política, de fato, você chegou a... A política, ela se fala em qualquer lugar? Ela deve ser falada em qualquer lugar? Olha, a gente teve uma mudança muito esquisita no Brasil a partir de 2013, quando começou a se acirrar essa coisa, né? Que criou-se se ficou estampada a questão, eu sou antipetista, você tem que ser alguma coisa, ou é anti ou você é a favor. Ali ficou pesado pro Brasil, porque antes se falava de política e o cara gostava do Lula no bar, você ia no bar, tinha um cara que sempre tinha um cara lulista lá. Não, você é pequeno, você vai lá, o cara tava escrito Lula, e o outro que gostava do Maluf. Mas tudo no bar, pô. E acabou. Se falava de política, o que acontece é que hoje as pessoas querem, não é só falar de política, elas querem que você abrace a ideia delas. Se você não abraçar, você tá errado e você é um inimigo. As pessoas não querem entender o conceito das coisas ou bater um papo. Não, elas querem que você compre o conceito que ela tem de política. Então, assim, aí... virou essa coisa de esquerda e direita no Brasil que ela é super confusa. Ser direita é ouvir sertanejo e ser de esquerda é ouvir o Chico Buarque. Pra mim, não. Uma coisa não guarda relação com a outra. Essas coisas, não é mais conceito político e tal. Então, se falar de política hoje é muito complicado. Nessa época a gente tinha o jornal, causava problemas, porque a gente fazia humor, e o humor sempre faz. A gente tinha um certo cuidado de algumas coisas a gente não tocar. Mas era outro... Todos gostavam. Sabe? Mas a partir dali começou essa coisa do anti, do a favor, que ficou perigoso mesmo. Hoje as pessoas saem na rua. Acredito. Eu parei. Falei, não vamos fazer mais isso. Não tem mais sentido. Até porque a gente fazia até o personagem do que era de esquerda, do que era de direita. Era personagem, mas fazia. Mas era super... uma coisa saudável de falar de política. Hoje tá muito complicado. Vai começar as eleições agora. Em 2018 já foi assim, né? Foi uma guerra. Uma guerra dentro de casa, tio e tal. Cara, o que é tão triste isso.
tão triste, porque quem perde é o Brasil. De fato, muito. Eu tive 2 experiências aqui, Samuel, ruins. Não digo aqui no podcast propriamente dito. A primeira, uma pastora de uma igreja que eu frequentei, amiga, me viu nascer, enfim. Eu trouxe aqui o Alexandre Frota. Ela entrou no ao vivo e falou: absurdo você levar esse cara aí e tal, e o que ele fala. Vou parar de assistir seu podcast. Pô, quer dizer que ela só assiste Que convém a o ela. que convém. E outra, ela realmente gosta da minha pessoa? Me viu nascer. Frequentei muitos anos a igreja dela. Só que, inclusive eu falei no ao vivo pra ela, falei assim, poxa, se você gosta da minha pessoa, esquece política. Gosto do Diego. Então, outros dias eu vou trazer da esquerda, da direita, direita centro, centro não sei o que hoje tem tudo isso, né? Tem. É igual a música que teve essa disseminação. E depois uma outra experiência até ruim, eu como sósia, fui fazer aquele jogo do Bolsonaro que teve na Vila Belmiro, que ele fez o gol, caiu de Sim. cara. Fez o gol, caiu de cara. E eu, como sósia, eu vou te que aguentar. Tá dando risada lá, ó. Aí, eu vi ali um presidente da República. Não importa se eu votei a favor ou contra. Eu fui tirar a foto. Só que eu como sósia do Brau. Ah, porque o Brau é petista. Amigo do Lula. Quando eu postei essa foto, meu irmão, seu fascista, me xingando. Fascista. Porque você é genocida. Porque eu só tirei uma foto, poderia ser o Enéas, poderia ser o Eduardo Campos, poderia... Quem for. Eu tô falando da questão da figura da representatividade. Hoje mesmo, em qualquer cidade que eu vá, eu fui em Suzano, tirei foto com o secretário de esporte, que ele me chamou para fazer uma reunião. Não significa que eu estou prestando apoio a ele. Ele me fez um convite, eu fui fazer uma reunião com o cara. Ah, então quer dizer que se você apoia ele, então no meu clube você não é bem-vindo. É. Eu acho isso muito complicado, Não, que mas é a ficou questão raso. Mas ficou raso, assim. A gente tem... o ser humano tá muito binário, raso. Não quer discutir... Não, quer dizer, ele quer discutir, mas ele não sabe que a discussão é que você cresce. Justo. Pô, a discussão é que você cresce. Você tá me contando um pouco da tua vida, eu levo pra mim, ele e tal. Você pode votar em A, em B, em C, você pode gostar dessa música, daquela. Irmão, o bonito do mundo é essa diversidade. Sim. Essa diversidade que é bonito no mundo, cara. Se a gente for separar as pessoas, por quem é bom, quem é ruim, por causa de fulano, ciclano, candidato, é o que eu te falei. Tá aqui 20 anos. Nós não vamos lembrar de Bolsonaro, de Lula, de nada, porque nossos filhos nem vai, neto não vai nem saber quem foi, só pela história. E olhe lá, se contarem, tomara que não. Não é? É verdade. Mas vai lembrar da música. Vai tocar Mano Brown, irmão. É. Daqui 40 anos. Vai tocar as músicas do Chico Buarque, vai tocar. Vai tocar o pagode 90, vai tocar. Vai meter arte popular cantando Até Parece que o Amor Não Deu. Porra, vai. Você viu esse cara cantando pagode 90? Deve ser sensacional. Você já... juro, é a especialidade dele. Então, Ele tocando cavaquinho no evento dele, depois do terceiro tempo, cantando pagode 90, salgadinho. salgadinho. Ah, cara é bom. E vamos falar, né? Bondade foi, dele. já foi considerado ruim. Sim. Década de 90 foi considerado. Hoje é clássico. É. Década de 90, isso não é samba. É melô paulista. Nossa, É visto quando, meados de 92, quando surgiu Raça Negra estourando em 94, tinha esse preconceito ainda. Depois disso. Veio que antes veio. ainda. Como que era aquela banda que Só Preto Sem Preconceito? Grupo Raça, mais Grupo pra, Raça, mais pra vem trás. aí. Que aí começa a diferença do pagode. É que o Raça Negra, ele tira elementos principais do pagode, que é o rebolo, o repique, bota só o surdo, pandeiro e violão e não tem cavaco. Aí introduz teclado, a metaleira Metaleira e vai embora. e vai. E hoje, pô, Raça Negra é Raça Negra, irmão. Cara, eu só ouço. Vocês têm uma percepção de música, de artista. Porque eu olho, eu não reparo que não tem um pandeiro, que não tem. Eu sei que é audível. Eu gosto. Eu falo, pô, ficou legal, encaixou. Mas essa foi a grande diferença do Raça Negra, que era mais puxado pro samba rock do que pro pagode. Mas é Raça Negra, né, irmão? E qual que é essa sacada do jingle político? Porque
Às vezes eu escuto muito essa palavra do jingle. Queria também que você, se você puder, claro, explicar para as pessoas o que é jingle. Nós Jingle conhecemos, é mas uma outras- música publicitária, seja para vender água, seja para vender casa, seja para vender um político. É um jingle político, é uma música publicitária que fala sobre aquela personalidade. Político, a grande sacada é quando você tem uma melodia e que encaixa bem número e nome. Que aí você deixa aquilo bem guardado na cabeça do cidadão. Que você fala, meu Deus. Você passa aquele dia e você fala, não aguento mais. Não aguento mais. Todo mundo tem um. É Emael. Eu lembro, quando você falou o nome, já me veio o É. jingle. Só que o grande problema do Emael é que você não sabe o número dele. Tem um nome só, É. né? O Emael. É o quê? 18. Não, é 27, irmão. É, 27. faltou 9 aí. 27. Depois Caraca, mano. Depois eu vou te falar aqui dos bastidores, um que ele fez aqui recente, nosso. Cara, um gênio. Gênio. Não, eu gosto de fazer jingle, mas não é genialidade, não. Isso aí é técnica de você colocar nome e número do candidato na. E aí, irmão, não tenta inventar a roda, não. Vai no sertanejo, vai no forró. Vai no arroz com feijão ali que dá certo. Isso, não vem com reggae power e funk no reggae. Vai no que funciona. Forrozinho, Popular, né? e sertanejo, vaneira, já era. Escuta muita. Você vê. Óbvio, se você está me dizendo isso, você é crítico. Você pode não expor sua opinião. Mas você é crítico quando você ouve outros jingles e fala. Não encaixou legal. Quanto mais ruim, melhor, mano. Quanto mais ruim, melhor, cara. Sabe aquele jingle que você fala, meu Deus. Porque tem jingle que é tão bom que você fala, não, pô, isso aí devia ser música, devia estar no disco do. Pô. Não, mas. Você se recorda de algum assim? Você fala, pô, esse daí. Pô, o da última campanha, teve um cara que chamava Nairon. E o cara meteu o Lionel Richie. Oh, Nairon. Oh, Nairon. Porra, isso é fantástico. Tem um que é muito ruim, que eu ajudei a fazer, que não precisava ajudar. É muito ruim, mas eu ajudei a fazer. É muito Eu não ruim. precisava. É muito ruim. Falou que quanto mais Você ruim, melhor. conhece, foi candidato, chamava Tioré. Sei. E o jingle era Jingle Bell cantado Tioré. Tioré, Tioré, pra vereador. Tioré, Cara, isso é muito ruim, cara. Muito ruim, mas o pessoal gosta. Eu não consigo. Tioré, mano. Aí ele adorou tanto, chorou quando ouviu o jingle. Sabe o que ele fez? Que ele era Papai Noel, não, no bairro dele. Ele me deu um saco de bala. Pagou em permuta, com bala. Bala toff. Mas tem que ter. Mistura a genialidade, acredito sim. Ele tá sendo modesto. Com também a questão da prática. Fiz outro, opa, identifiquei. Isso aí. Mas você sabe que os maiores caras de jingle são músicos mesmo. O apareceu no Pantanal agora, que é o Renato Teixeira. Viveu a vida dele com jingle, não foi na música. Depois que fez a música para Elis Regina, mas ele passou a vida dele fazendo jingle. Outro cara que... O Tavito, que morreu, que é um cara do... Passou a vida dele fazendo jingle. A música Eu Sei Que Sou... Tananana, é dele. E outros caras, Zé Rodrigues, do Rodrigues Sai Guarabira, também era cara de jingle. Por quê? Porque os caras precisavam viver. E a maioria desses jingles que você escuta é de alguém... O Boni, tem o Boninho e o Boni, que é o gênio. O Boni é o gênio da Globo. Fazia jingle. Na época tinha o mais famoso dele, que é o Varig, Varig, Varig. Você lembra? Varig, Varig, Varig. Sim. É dele. Então, assim, você tem muita gente que é famosa que vive de jingle. Vivia, né? Porque agora o jingle tá meio em desuso na publicidade. Você tem... A sua publicidade aqui dá mais repercussão do que o jingle e tal. Tem como mensurar essas coisas, né? A entrega do público que tá assistindo, ou vendo, ou que quer consumir. Tem como você fazer uma métrica, né? Uma métrica de estudo sobre isso. Mas daí. o jingle pra campanha política é muito bom, né, cara? Pô, se tiver o vereador lá, pô, tem que ter, cara.
O bairro sempre tem um jingle ruim, cara. Você teve jingle? Na primeira só. O cara podia fazer um pagode, né? Meter um. Eu não vou perguntar pra você qual que era essa jingle, não. Qual que era o seu jingle? Não lembro. Ah, eu falei que ele ia perguntar. não lembro. Pô, você podia, hein? Meter um jingle aí, hein? Não lembro. Ah, mas. Sabe o que me dá asco, às vezes, da política? Às vezes. É pessoas que falam assim, na época lá da eleição, eu passo e voto. Primeiro ponto. Tem muito isso. Segundo, por que você não... Você é um cara bom, você faz várias benfeitorias, você faz tanta gente, você vai ganhar. Às vezes nem o voto daquela pessoa você ganha. Não tem, é. Isso me traz uma decisão assim, eu falo, meu, o que eu posso fazer pra tentar mudar isso no dia a dia? Eu falo até com minha esposa, então eu começo a tentar mudar dentro de casa. A minha esposa fala assim, mas eu não gosto de política. Mas por quê? Vamos discutir o porquê? Vai discutir pra, de repente, você me ajudar e eu te ajudar. Então, a política, até mesmo para as pessoas que estão, muita gente nova entrando, muito artista e tal, o que empobreceu um pouco o debate. Você tem. Porque antigamente a pessoa que ia para a política ela era forjada desde a juventude, ia para escola, grêmio, depois ia para os estudantes, fazia uma luta, o que ia deixando o cara cada vez mais engajado politicamente numa causa. Hoje a pessoa vota na persona. Tiririca, persona Tiririca. É fulano de tal, persona. Mas não tem aquela coisa da missão. Aí o cara entra lá em Brasília, fica um ano perdido, não sabe o que vai fazer, tal, não tem uma qualificação política, E as grandes lideranças estão se acabando mesmo. Nós temos hoje uma liderança muito... Eu estava falando com o Nato no carro. Muito frágil, né? Para vir a começar a governar daqui para frente, né? Quem é que vai governar Guarulhos daqui 10 anos? Provavelmente é um filho de um amigo seu, o colega do seu filho, que gostou do negócio. Mas como essas pessoas estão sendo forjadas na política? A política é muito difícil, a gente que vive diariamente disso, a gente sabe, não dá para solucionar todos os problemas, não dá para fazer. Só que o povo, a maioria deles, quando procura o serviço público, ele não procura o serviço público na melhora do serviço. É para fazer o jeitinho. O cara procura o político para encaixar uma consulta mais rápido que o outro, porque na casa dele, na frente da casa dele tem uma poda de árvore, ou ele quer asfaltar bem onde é a garagem dele, que é a falta de percepção de comunidade. Mas o ser humano está cada vez mais egoísta e a gente caminha para ter muitos políticos, mas maus políticos. Se a gente não tiver o político com a visão macro do que é uma cidade, do que é planejamento para a política, nós vamos ter um país bem pior, cheio de jeitinho, e o Brasil já é um puxadinho de várias coisas. Várias. É um apanhado de situações. Minhas filhas essa semana foram, eu até incentivei elas entrarem pro Grêmio estudantil da escola. São gêmeas, têm 17 anos. E aí elas entraram pro Grêmio. Falei, tá, mas por quê? Pretendeu fazer o quê? Quais são as melhorias? Não, nós vamos visitar outras escolas, ver o que tem de utilidade lá, tentar trazer pra cá. Falei, legal. Até aí, beleza. Então, várias coisas que dá pra fazer no seu bairro, o bairro que eu morei muitos anos, no Jardim Brasil, às vezes eu não preciso nem de político. Eu mesmo posso pegar você é pai de um aluno que estuda nessa escola, que tá depedrada, precisa de pintura, precisa de algumas coisas. Eu posso chegar você que é um excelente pintor, você tá desempregado. Eu chego num comerciante da esquina e falo, irmão, você pode doar duas latas de tinta aí? Arrumar aquela escola ali. Você doar um dia seu? Vai lá, um exemplo, aí você acaba dando, entre aspas, um tapa na cara e tem outra coisa, né? Muitas vezes o cara sai de casa, reclama, prefeitura, puta, mato alto, que... Cara, vai olhar a calçada dele. A calçada é dele, não é da prefeitura. A calçada é
responsabilidade do munícipe. Aí tá lá um mato na calçada, tudo quebrado. E ele tá cobrando a prefeitura. Não tô falando, não tô defendendo aqui, estou falando a visão que às vezes você pode fazer, você começa por ali. Verdade. O cara que deixa um terreno lá, ele tem aquele bem e não cuida do terreno, pô. Aí dá rato, dá não sei o quê. Tá na rua, ele quer e reclama, o IPTU tá caro, mas pô, você não cuidou do seu terreno. Então assim, a gente tem que ter uma compreensão de civilidade maior do que a gente tem hoje. Muito maior. A gente é muito egoísta, a gente procura o poder público só quando aperta e na hora de fazer o jeitinho. O poder público tem pessoas maravilhosas, porque assim, o prefeito comanda, mas você tem aqui embaixo pessoas trabalhando, estão lá há 30 anos. A saúde do Brasil, precisam melhorar a saúde. Cara, a saúde do Brasil, perto do que tem em outros países, ela é uma glória. Quebra um dedinho nos Estados Unidos pra você ver. Eu quero ter o sonho americano. Quebra um dedo lá. A conta vem no outro dia, irmão. Você vai pagar parcelado à vista, vai chegar. Aqui no Brasil, segunda-feira, a UPA demora 2 horas de atendimento, mas é gratuito, você sai de lá, você faz o exame que ia custar R$300 no particular, se precisar você vai fazer a cirurgia, é gratuito, se precisar do remédio de alto custo, é gratuito, você vai pegar e você vai ser cuidado pelo serviço público, acabou. É ruim, pode melhorar? É outra discussão, mas que o Brasil, a nível dessa questão de a saúde ser universal, funciona. E não tem em outros países, não. São muito poucos. Muito poucos. É que as pessoas falam muito do que não vive, né? Que vê na televisão. A Negra ali tem... os jovens do Brasil não querem levado a sério. Então tem uma visão muito superficial. Porque é fácil falar, fácil criticar. A UPA, atendimento é ruim, mas o cara nunca nem entrou. E tá lá a pessoa 12 horas fazendo plantão. Irmão, na época do Covid... Que isso, é um absurdo. Na época do Covid, nós ficamos eu tava no núcleo ali, duro da prefeitura para tomar as decisões. Tinha médico fazendo 36 horas. Um dia o oxigênio tava acabando, e aí você vai atrás da empresa de oxigênio. Tinha 2 horas de oxigênio, você trazia o oxigênio, agora tá faltando ampola de intubação, você vai correr atrás de... E esses médicos e os enfermeiros, guerreiro, ali, ó, salvando vida, não dormia, ficava sem ver a família 3 meses. Ficava isolado, Isolado 3 meses. Cara, você não tem noção que foi aquilo. A gente não sabe o que foi, mas foi aquele negócio. Enquanto não chegou a vacina, que começou a cair o número, rapaz, a gente tem que olhar pro Brasil e agradecer a Deus pelo sistema de saúde. E a vacinação é fruto disso. Porque o Brasil é o país mais organizado em tema de vacinação. Porque a vacina chegou lá no Amazonas, lá que o cara foi de Rio. Mas por quê? Porque lá tem o SUS, tem alguém do postinho de saúde que levou a vacina para lá. Os Estados Unidos, para vacinar, não vacinou todo mundo. Teve que colocar na farmácia pública, porque lá, desculpa a palavra, a saúde lá é uma bosta. Colocou a farmácia e o exército para poder vacinar. Que não tem a logística que o Brasil tem em vacinação. Hoje, se você colocar um plano de vacinação para qualquer coisa no Brasil, você entregou a vacina, 1 semana tá o povo vacinado, porque tem uma logística de vacinação graças ao SUS. Que é a enfermeira que tá lá no Iapoque, a outra que tá lá no sertão da Paraíba e vai, funciona. E você vê, nessa questão de logística, olha o tamanho do país. São Gigante. Paulo é maior que muitos países. Imagina, aí fora os caras não conseguem se organizar. Só que eu nunca fui para os Estados Unidos. Só que eu falo, aqui é uma bosta, os Estados Unidos é bom. Mas eu nunca fui. Nunca foi, vai lá. Não precisa nem quebrar o dedo. Passa mal e fica um dia internado lá. Não existe saúde pública lá não, cara. Você tem que ir lá, pagar, eles te dão uma fatura e é caro, hein? É caro. Sim. Caro. Hoje o Samuel faz qual função na secretaria? Eu sou chefe de gabinete do prefeito. Secretaria-chefe de gabinete. Eu cuido da parte do expediente do gabinete do prefeito, auxilio ele diretamente nos novos projetos para a cidade. Além disso, no gabinete está o Fundo Social de Solidariedade, que é a esposa do prefeito,
e a comunicação da prefeitura. Então, toda a comunicação da prefeitura passa pelo gabinete. No caso, passa pela a minha função é chefiar. Legal. É poucos que têm esse tine para delegar, porque não é só faz isso, faz aquilo, é saber organizar, criar uma logística, atendimento e tudo mais dentro de um país que, para falar de política, quando você olha a pessoa e fala assim, não é político. Eu vejo muito na minha função, advogado. Advogado? Porque já teve problemas antes com algum advogado, então eu pago o preço. Então, de repente, pego o Samuel, excelente pessoa que está aqui nos agradecendo no podcast, vai falar assim, você é político? Olha, Então, antes tem o ser humano. Mas eu vou te falar, eu não tenho apego nenhum a essa questão. Nenhum. Não, você fala assim, você vai se candidatar? Não quero. Você gosta de política? Gosto. Você gosta de estar na prefeitura trabalhando? Não. Você gostaria de fazer outra coisa? Sim. Eu gosto de escrever. Você tá lá? Tô lá. Por uma lealdade que eu tenho ao prefeito, que é meu amigo, que também é escritor, poeta e tal. Meu amigo. Mas o que eu faço, eu tenho que fazer com excelência, porque eu me propus a isso. Então, como secretário da prefeitura, eu sou o cara que carrega galão, ele sabe disso. Que precisar... Irmão, nos eventos da prefeitura, é eu que limpo o microfone aqui e entrego pros caras. Tem correria. Porque lá eu aprendi a ser correria criança. Sim. Agora eu, secretário, não tenho apego ao poder, não é uma coisa que me deslumbra, não quero isso pra minha vida, de me apegar ao poder. Quando a gente foi fazer a comunicação, a gente mudou. Nós fomos uma das primeiras, acho que foi a primeira da Grande São Paulo, a usar o humor e o meme como forma de comunicação. Então, todas as nossas ações de vacinação tinham meme. Isso a gente foi reportagem da Record, da Globo. A gente conseguiu descentralizar a comunicação da prefeitura e do ABC nós fomos a prefeitura que mais apareceu na Globo. Em diversas pautas. Não é a pauta da vacinação, era a pauta da vacinação, da faixa da inclusão, sobre o nosso departamento de fauna, porque a gente fez uma comunicação perto do que ela é hoje, dinâmica. Quem que é nosso público? Leve. Eu preciso de meme, lógico que eu preciso de meme. Nós crescemos a molecada que acompanha a prefeitura. Então, toda sexta-feira no Instagram da prefeitura tem sextou e tem meme. Sextou. E a gente deixa livre a molecada. No início, meu Deus. Mandava, falava que ia processar. Não sei. Hoje, todo mundo já sabe que a comunicação da prefeitura de Ribeirão Pires, ela tem um bom humor, ela é leve, ela vai fazer brincadeira, tem a coisa séria, mas a gente pode ser mais leve. Isso foi um diferencial que a gente teve. Legal, e que serve de espelho para várias outras aí, já fica a dica. Se quiser trocar figurinha, porque você tem isso em outras prefeituras também. Eu acho que isso é uma importância. Ver o que está funcionando, ver de que forma é feito, com essa excelência, é legal. Samuel, nós estamos caminhando para o final, preciso te agradecer muito. Passar a palavra para o nosso parceiro Nato. Se quiser, não vou falar assim, suas últimas palavras, essa frase é complicada, né? Suas últimas palavras, não. Por gentileza, faça seus agradecimentos. Se quiser falar de algum parceiro, algum patrocinador seu, pessoal, não é programa da Xuxa. Se quiser mandar um beijo pro pai, pra mãe, pra tia também, fica à vontade, por favor. Muito bem, quero agradecer, Diego, pela oportunidade. Prazer imenso revê-lo. Você sabe que eu te considero de verdade, né? Quando eu falo que você é meu irmão, é de verdade. Porque, como bem colocou o Samuel, eu sempre fui assim. Eu falo aquilo que eu penso e que eu sinto, né? Coisas boas. Tem coisas que não são boas, mas não falo se não me perguntarem. Se perguntarem, eu falo também. Sou sincero. Então, hoje estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Ao seu lado, que é meu irmão. Samuel também, que é meu parceirão. Um cara diferenciado, se percebeu aqui. Agradecer a toda a equipe do Sobre Humano Podcast. E dizer que estamos juntos aí até depois do fim. É isso. E deixando uma frase pra galera que tá assistindo aqui, ó. O mundo gira através dos seus pensamentos e muda através das suas ações. Grande abraço. Top. E antes de passar a palavra pro nosso convidado também, pro Samuel Boss, não sei se você se recorda, quando nós nos conhecemos, não foi um clima muito amistoso, né? Você lembra? No futebol? É? Lembro. Diegão, pega a história. Nós fomos num evento social, aí jogamos no mesmo time,
Aí tudo nada queria bater lateral, falta. Eu falei, pô, que cara é esse, meu? Pô, para. Não, deixa uma pra mim. E aí no evento seguinte, eu falei, eu não quero cair no time desse cara, não. O cara é muito mala. Aí ele fez o futebol solidário, aí convidou um parceiro meu, só que nós não tínhamos contato um com o outro ainda, contato telefônico. E aí eu não participei. Aí o Ademar, o pessoal falou, e o Diegão, vai participar? Não tenho o contato dele. Aí ele me convidou, e lá, é isso que eu acho que falta pras pessoas no dia a dia, sabia, Samuel, também? Dar a oportunidade de conhecer a outra. Sim. Então, depois da quadra ali, hoje a irmandade, a recíproca, a admiração é verdadeira, você sabe disso. Então, se as pessoas não se dão a oportunidade de se conhecer também. Só frisando que no segundo jogo ele caiu no time contrário, me deu 2 pegadas no tornozelo, e me pediu desculpa, ficou meu amigo. Pior que é verdade, é verdade. Ele neutralizou, fez a... Amizade, então, desculpa aí. Contato veio. Foi nada. Foi gentil, eu saí do jogo, ele pegou o gelo e falou, tem gelo. Tem gelo. E são amigos até hoje. Pô, pra caramba, irmandade aí. Por gentileza, agradecer muito a sua presença, agradecer o nosso podcast. Espero que você tenha gostado muito. Demais. Gostei muito de conhecer a sua pessoa também. É um conteúdo incrível, assim. Eu espero um dia, de fato, não a curto nem médio prazo, mas um dia a longo prazo participar do sistema político brasileiro de alguma forma. Porque se a gente, eu penso assim, se a gente reclama muito, vai lá e faz. Mas você Então, já faz. Você já está participando mais que muita gente, já ajuda, tem o pessoal da Seleção Brasileira de Amputados, você tem o seu trabalho aqui, deve ter na comunidade, muita gente que você traz aqui que precisa ouvir, isso aí você já faz. E é o que Jesus diz, né? O que a gente faz com a direita, a esquerda não precisa saber. O teu já está guardado do Papai do Céu. Eu agradeço muito de estar aqui. Os meninos da produção, que eles precisam assistir, né? Então, eles estão aqui assistindo, que é melhor de tudo, né? Agradecer ao Nato, que foi esse canal de intermediação, pra gente estar aqui e desejar sucesso para esse podcast sobre humanos, que é um maravilhoso o nome. Obrigado. E que venha mais e mais humanos aqui maravilhosos para poder contar história e levar um pouco de conteúdo para as pessoas. Sou muito feliz de estar aqui hoje. muito obrigado, de verdade. É isso, pessoal. Esse foi mais um Sobre Humanos Podcast. Não se esqueça de deixar a ativação do sininho, se inscrever no canal e também deixar o seu depoimento, ou então o seu feedback, que é muito importante para o nosso crescimento, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.